No oferecimento Serbrais. Sofisticação aos seus pés. E no programa de hoje teremos muitas novidades. Hoje eu vou responder às perguntas que vocês me fizeram no meu Instagram, Suzana Clark Fiuza. Se você ainda não fez, mande sua pergunta, sua dúvida, do que você quer que eu fale, o que você quer saber mais. Vou também dar dicas super especiais sobre as novidades no mundo da arquitetura e da ambientação. E a gente vai também acompanhar a obra, como é que está o apartamento do Meirelles. Está ficando lindíssimo. E no Papo de Arquiteto de hoje, eu vou conversar com o Edson França, o criador da equipe da Cor. E a gente vai conversar sobre texturas, tijolinhos, revestimentos, pisos drenantes e muito mais. Vamos lá? Olá, estamos aqui para trazer mais uma dica para você. E hoje aqui na Candela Iluminação, eu quero falar sobre a Iluminar, uma empresa experiente que eu sou fã dos seus produtos e a sua ideia de que menos é mais, com iluminações técnicas e super arrojadas. E eu vou conversar com a Bia, que vai falar um pouco mais sobre essa grande empresa. Vamos lá? Estamos aqui com a Bia, nessa loja que eu já comentei aqui com vocês, que é a Candela Iluminação, que eu trabalho há muito tempo. É uma empresa que está sempre junto aqui do escritório. E a gente vai falar sobre essa marca que eu sempre fui apaixonada, que é a Iluminar. E a Bia, melhor do que ninguém, para falar mais dessa empresa, a gente coloca demais nos projetos essa marca Iluminar. E aí a gente vai conversar um pouquinho e vocês vão entender dessa minha paixão toda por essa empresa. Tudo bom, Bia? Tudo bom, Suzana. Vim falar um pouquinho da Iluminar. A Iluminar é uma empresa que tem mais de 25 anos de mercado. Ela foi uma das pioneiras nessa iluminação minimalista, né, que hoje você trabalha tanto, que é aquela iluminação onde a gente não vê muitos pontos, a gente tem essa coisa mais linear. E uma iluminação que a gente não se preocupa tanto com a peça, né? A Iluminar, ela desenvolve texturas e efeitos de luz. Então, desde a década de 80, que ela vem com essa nuance de você ver cada vez menos a luminária. Então, ela é a rainha dos perfis no frame, os primeiros embutidos no frame de qualidade também a Iluminar que trouxe. Ela é uma empresa de Minas Gerais, tudo é feito em alumínio, então aqui para o Ceará é muito bom, porque a gente não tem problema com a questão da maresia, né? Que a gente não pode trabalhar com tantos metais. E a gente usa bastante hoje em dia, porque no nosso meio, né, hoje está tudo globalizado, então desde a Europa, Estados Unidos, todo mundo está usando essas iluminações lineares, que elas vieram para ficar no lugar das Sancas, para ficar no lugar das T5 e das T8, e a Iluminar já vem com essa inovação desde dessa abertura dela, que foi na década de 80. Qual foi a vantagem da gente ter trocado aquela sanca de gesso que a gente fazia antes pela peça da Iluminar, por essa peça que já vem para embutir tudo? A iluminação ficou mais inteligente, porque aí a gente tem o perfil, que é uma peça pronta, você não depende mais do acabamento do gesseiro, você não precisa mais ter aquela abertura tão alta e tão larga, que normalmente nos apartamentos mais novos a gente tem esse problema de entre-forro. Isso, às vezes uma tubulação que passa, complicado. E você teria que baixar muito o forro para continuar fazendo aqueles recortes. E aí o perfil veio para resolver isso e ela modernizou a iluminação, porque antes você tinha que fazer um rasgo no forro e colocar um embutido ou um trilho de iluminação. Hoje, dentro do perfil, a gente pode ter diversos tipos de iluminação. A gente pode ter a luz difusa, a gente pode ter a luz pontual, a gente pode ter um spot bonito, diferente,
pode sair um pendente de dentro de um perfil. Esse perfil pode ser de sobrepor, de embutir, mais alto, mais baixo. Então, ele trouxe uma modernidade. E outra coisa que, assim, eu sempre falo para o cliente, que a sanca, ele estava deixando no apartamento. O perfil é dele. É dele. Né? Se ele Aonde for embora, ele fecha ali e leva. ele fecha, leva, vai embora. Outra coisa muito bacana da Iluminar é que ela se preocupa muito com a manutenção. Então, a manutenção dos perfis da Iluminar são muito simples. Se você pegar uma peça da Iluminar, você vê um acabamento muito bacana, mas como todo produto minimalista, ele é um produto fácil. Ele não tem grande tecnologia, que só uma pessoa, só a fábrica faz a manutenção. A manutenção dele é muito prática. E isso para a gente é bom porque a gente mora numa parte do país que está muito longe do Sudeste. Então, qualquer manutenção que eu tenha que levar embora, leva muito tempo. Complica a vida do cliente, complica a vida do trocar uma cliente. peça que queimou. Então, a gente tem essa manutenção muito prática do perfil. Instalação é simples. A gente tem que realmente se preocupar em saber usar no projeto, usar o perfil adequado, que aí é onde entra a formação que a gente recebe da Iluminar, que é uma coisa muito bacana deles também, é que eles treinam e preparam a gente. Antigamente eram aqueles catálogos maravilhosos. Eu amava todos, igual, acho que eu ainda tenho esses catálogos, porque eu achava assim lindíssimo, e a super gente produção. Tinha aquelas visitas à fábrica que ainda tem, que a fábrica deles é linda, tem uma casa maravilhosa. E eles têm essa maneira de treinar para que a gente consiga tanto saber instalar, como saber indicar. E é uma preocupação. Conceito exatamente. Deles, né? Porque é isso que eu acho mais interessante. Eles não vendem só a iluminação, mas é um conceito. Né? O mínimo é mais, forros cada vez mais lisos, mais contínuos. Então, esse sempre foi assim, o meu lema. Às vezes a gente não consegue passar tudo para o cliente. Às vezes a gente entrega algo clean demais e o cliente estranha. Ai, mas é tão lindo a gente ver aquela leveza, aquela ideia mais simples, mas muito bem iluminado, né? Que eu acho que isso que eles... A Iluminar, ela é isso, ela é o menos é mais, né? É um minimalismo, mas que tem um grande efeito, né? Quem vê o nosso showroom fica encantado, porque você não vê poluição no teto, é um showroom muito limpo, mas que muito bem iluminado, né? Então, esse como que eu posso dizer? É o conceito, né? A Iluminar respira isso. E hoje, trazendo para a realidade de hoje, é o que se pede de um projeto de iluminação. A gente vê aí internacionalmente, vendo nas últimas feiras que cada vez mais as luminárias estão menores, elas se preocupam com o ofuscamento. A gente tem a questão do LED, não existe mais iluminação sem ser de LED. E cada vez com a reprodução de cor melhor. Exatamente. Né? Que isso é que é o mais interessante. Quando o LED chegou, ainda deixava muito a desejar. Mas aí a tecnologia foi avançando e hoje não precisa. Há um tempo atrás, a gente colocava LED no apartamento, na parte interna. E nas áreas sociais, a gente utilizava a halógena. Hoje é tudo, não é, Bia? Tudo LED, desde o hall até... E as luminárias diminuíram muito de tamanho, né? A Iluminar também trabalha com esse sistema de... Já tinha as luminárias menores do que o normal, hoje mais ainda. A gente tem uns spots muito pequenininhos que você pensa que é uma brincadeira. Você não sabe onde é que está vindo a luz, exatamente, né? Como eu gosto de dizer, você brincar de ser mago, né? De colocar a luz ali e não saber de onde está vindo. Outra grande vantagem da Iluminar é a questão da garantia. Todos os produtos dele, de LED integrado, eles dão 3 anos de garantia. O LED é produzido dentro da Iluminar, porque há alguns anos atrás a gente só falava do equipamento, que era a luminária, e não do LED. Hoje, muita das luminárias, boa parte, elas são de LED integrado, que o nosso futuro vai ser isso. Você não vai mais comprar o embutido e a lâmpada, você vai pensar na luminária como um todo. Você vai comprar um sistema que vai ter uma vida útil ali de 15, 20 anos e você não vai ter retrofit, você vai trocar tudo. Você troca a peça toda. Mas assim, é uma peça mais tecnológica, é uma peça melhor, mais preparada, então a gente sabe que vai durar muito mais. Muito mais. Que antigamente também ficava trocando várias vezes
a lâmpada, né? Exatamente. Então agora é a peça toda. E é bom demais. Eu acho, Bia, e eu sempre falo para os meus clientes, estão falando aí para os otimistas que estão assistindo a gente, mas como é importante um bom projeto de iluminação. Eu acho que as lojas, elas vendem um conceito, elas vendem um projeto, elas acompanham o projeto junto com a gente. Eu só faço o projeto quando os meus parceiros estão executando, porque eu tenho garantia que vai ficar bom, eu tenho certeza de que vão trabalhar de uma forma que eu gosto, que eu acredito. Então, iluminação é algo muito importante e a gente só vê quando chama atenção ou para muito bom ou para muito ruim, porque a boa iluminação realmente é você encantar sem precisar chamar tanta atenção para aquilo, porque a iluminação ela foca no que é para você ver, né? Ela tira um pouco do foco do que você não quer ver e joga no que você quer ver, uma textura, é uma escultura diferenciada. Então a iluminação tem essa capacidade de direcionar o nosso olhar. Pode destruir um bom projeto, como a iluminação pode melhorar um projeto ruim. Eu sempre brinco que a iluminação, principalmente essa iluminação técnica, que é a que a gente está falando da iluminar, que ela é como se fosse a maquiagem da noiva. Imagina, a noiva toda produzida e sem uma maquiagem. Acabou. Acabou com o conjunto. Ela acabou com o conjunto. Então a iluminação, ela é isso, ela é o brilho, ela é a textura. E realmente é difícil para o cliente entender o quanto é importante, porque você só sente. A iluminação você não vê, você não fotografa, você sente. Sensorial. Né? Bom demais, obrigado, o papo tá bom, mas a gente tem que encerrar por aqui. Obrigada aí por estar passando o teu conhecimento aí com iluminação, que eu sei que é enorme. E é bom demais aqui pra gente estar passando para todo mundo que está assistindo. Obrigada, gente. Até o próximo bloco. Olá, sejam bem-vindos a mais um bloco do Pergunte a Suzana. Eu adoro falar sobre arquitetura, ambientação e responder a sua pergunta. Vamos à primeira pergunta de hoje. Quais dicas você daria para uma boa cozinha, para ela ficar prática e funcional? Queria começar aí contando uma viagem que eu fiz para a Áustria. Eu fui conhecer a fábrica da Blum. Blum é a maior fábrica de ferragens do mundo, pelo menos uma das. E ela é fabricada no interior da Áustria e a gente foi conhecer, eu e vários arquitetos do Brasil, a gente foi conhecer um pouco mais dessa grande fábrica e entender mais sobre as ferragens. E o que eu fiquei mais encantada foi em chegar mais perto dessa fábrica altamente tecnológica, com poucas pessoas e muitas máquinas, o cuidado que eles têm para poder fazer um móvel ficar cada vez mais durável, né? A gente sabe que a madeira precisa ser muito boa, mas o que abre e fecha, né, são as dobradiças, são as ferragens das gavetas. Então eu conheci muita coisa nova na época e o que mais me marcou desses dias visitando a fábrica é que a gente teve vários estudos sobre como projetar uma cozinha. E o que foi mais interessante? Eles pegaram um dos arquitetos do nosso grupo e ele era bem atlético, jovem, e eles colocaram uma roupa bem apertada nele, pesada, colocaram óculos meio embaçado, um óculos de plástico assim, que diminuía a visão, e a roupa era apertada principalmente nas juntas, nos joelhos, nos cotovelos e nos pés. E para que era isso? Era para aquele arquiteto ele se sentir 30 anos mais velho. E eles mostraram 3 tipos de cozinhas diferentes para a gente. E aquele arquiteto ele foi com essa roupa, com esse óculos, pegar um produto, era um molho de tomate, nas 3 cozinhas diferentes.
A primeira era uma cozinha mal projetada e ela não tinha muitas gavetas, ela não tinha divisória e ela não foi pensada na parte mais prática. Então ele tinha que se abaixar, se agachar, abrir a porta e procurar dentre muitos outros produtos aquele molho de tomate. Ele demorou, ele se cansou, mas uma hora ele achou esse molho de tomate. Na segunda cozinha já tinham gavetas, então melhorou muito o acesso dele, porque a gaveta ela traz os produtos até você, mas ela estava meio bagunçada, em cima do molho de tomate tinha vários outros produtos, então ele demorou um pouquinho, mas já foi bem melhor. E na terceira cozinha, era uma cozinha altamente projetada, prática, eficiente, usando toda a tecnologia que a Bloom tem. E a gaveta era toda dividida de uma forma que quando ele abriu a gaveta, com segundos, ele enxergou logo, ele viu o molho de tomate, porque estava feito de uma forma para facilitar o dia a dia e o uso. E eu nunca esqueci disso, eu acho interessante demais, porque cabe a nós, arquitetos, a projetarmos espaços, e principalmente o espaço tão utilizado como a cozinha, de uma forma que ela dure, né, com o tempo. Muitas vezes o seu cliente tem 40, 50 anos, né, mas num piscar de olhos ele vai ter 60, 70. Então a gente sabe que uma boa cozinha ela dura muito, e principalmente com boas ferragens. Então o ideal é a gente projetar pensando no futuro, a gente sempre projetar móveis e gavetas. Eu amo utilizar gavetas. Muitas vezes numa cozinha inteira tem uma, duas portas, o resto é tudo gaveta, de espessuras diferentes, com divisões diferentes, mas a gaveta ela traz o produto até você, então eu sempre prefiro. Eu já amava gaveta, mas acho que depois dessa aula que eu tive lá, aí realmente é praticamente gaveta, mas em alguns usos a gente coloca portas e dependendo, né, do que a gente for utilizar e dependendo do gosto do cliente também. Mas é interessante a gente ter essa visão. E outra coisa também, que eles mostravam uns vídeos mostrando a câmera escondida, assim, filmando uma pessoa cozinhando no dia a dia, assim, ela nem tá vendo que estava sendo assim filmada, mas para a gente perceber quantas vezes a pessoa se locomovia para a ponta da cozinha, porque as panelas estavam numa ponta e o fogão estava em outra. E uma cozinha bem projetada, né? Que é tudo muito perto, é tudo embaixo. Então isso é muito interessante. Tem coisas que parecem óbvias, mas muitas vezes a pessoa não pensa nisso. Então a gente tem que ter sempre esse cuidado. O que você vai utilizar perto do fogão, ele tem que estar nas panelas, as assadeiras, elas têm que estar perto do fogão, né? O que eu vou colocar, o filtro, ou a geladeira que já sai água e tudo, os copos têm que estar perto. Então a gente tem que utilizar para que a pessoa se locomova cada vez menos. E algo muito interessante também que a gente viu lá são as gavetas automáticas, né? Tem umas que só com clique ela já abre, e a gente via eles utilizando, tocando com o pé na gaveta. Não tem uma lixeira deles lá que a pessoa toca e ela abre automaticamente. Então mostra uma pessoa com vários ovos, né, a mão suja, tinha acabado de quebrar os ovos e fazendo um omelete e tudo, e como é que ela ia fazer para jogar isso tudo dentro do lixo, né? Se ela estiver pegando naquela gaveta, naquela lixeira, vai sujar tudo. E aí mostra um toque com o pé e ela abre automaticamente e joga tudo no lixo. Então isso ajuda o nosso dia a dia, isso facilita demais e faz com que um ambiente desse, utilizado por todas as pessoas da casa, né? Não só cozinheira, funcionária, mas hoje em dia todo mundo entra, muitas vezes os próprios donos, né, da casa gostam de cozinhar. A gente tem recebido cada vez mais, então tem se tornado um espaço que antigamente era muito de serviço e hoje já tem sido de convívio cada vez maior. Então adoro utilizar esses ensinamentos e projetar a cozinha, porque ela tem que ser prática, eficiente, não pode perder espaço, tem que ser bem iluminada. Então, às vezes eu começo um projeto pela cozinha, para vocês terem uma noção. Vamos à próxima pergunta.
Quais técnicas eu posso utilizar para fazer o ambiente parecer maior? Várias técnicas, cores principalmente. Eu acho que a pessoa tem que ter cuidado em usar cores escuras em espaços pequenos, porque ela acaba dando uma sensação de espaço menor. Espelho, adoro usar espelho e ele amplia demais, ele dá profundidade. Então eu gosto muito de utilizar espelhos em ambientes pequenos com um certo cuidado, mas ele colocado no lugar certo parece mágica. Mas a gente fica impressionado às vezes em entrar em 2 apartamentos iguais e com um projeto totalmente diferente, um parecendo bem maior do que o outro. Linhas na horizontal, quando a gente tem uma parede muito pequena, quanto mais linhas verticais eu usar, mais vai dar uma sensação de alongar, vai dar uma sensação de que o pé direito é mais alto. Quando a gente quer deixar uma parede mais horizontal, mais comprida, eu gosto de utilizar linhas na horizontais. Isso aí também muda muito a sensação e faz com que o ambiente aparente ser maior ou não. Eu acho que a pessoa tem que ter muito cuidado com o excesso de materiais, principalmente no espaço pequeno, porque ele vai poluir e ele vai dar uma sensação de diminuição. Então eu acho que ele tem que ser mais clean dentro do possível, lógico, porque a gente sabe que em ambientes pequenos as pessoas têm necessidades, né, de guardar muita coisa e tudo, mas a gente tem que ter um cuidado, a gente coloca profundidades adequadas, é muito importante. Então, se o espaço é pequeno, o móvel ele tem que ser mais fininho. Então, a gente tem que estudar muito bem, pensar muito bem no que a gente vai utilizar dentro daquele móvel para ele ser o menor possível, cabendo o que precisa ficar dentro, né? Mas a circulação fica bem melhor, né? Com móveis estreitos, sofá, né? Quantas vezes eu já vi clientes que compram sofás muito profundos para uma sala pequena? Diminui mais ainda o espaço. Então a gente tem que ter esse cuidado com essas profundidades, com o tamanho dos objetos utilizados dentro. Vai comprar uma poltrona, tem que ser uma poltrona bem pequenininha, proporcional ao espaço, né? Então tudo isso tem que ser estudado de uma forma que fique harmônico, mas que dê uma sensação de leveza, né? Mesmo sendo um ambiente pequenininho. Por hoje é só, eu fico por aqui e eu aguardo a tua pergunta no meu Instagram, Suzana Clark Fiuza. Até o próximo bloco. Estamos aqui no Papo de Arquiteto de hoje e eu vou ter o prazer de conversar com o Edson França, o criador da equipe Dacô. Tudo bom, Edson? Olá, Suzana, tudo bem? E você? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite especial. É muito gostoso ter esse contato com você, especialmente aqui no Papo de Arquiteto. Bom demais. É sempre muito prazeroso conversar com você, porque eu acho que você contagia com esse seu brilho no olhar de estar sempre atrás de novidades, de criações. Então, eu acho impressionante. E algo que eu sinto também é que você sempre topa tudo. Todas as vezes que eu lhe chamo para conversar sobre qualquer coisa no projeto, sobre uma ideia diferente, você está junto. Então, eu fico assim muito feliz de ver cada vez mais o seu crescimento. Eu quero conversar um pouquinho aqui sobre essa trajetória da equipe Dacô, porque eu vejo ela crescer cada vez mais e sempre com esse anseio de estar criando, de estar desenvolvendo e de estar trazendo coisas novas para a gente. Me conta um pouquinho como foi esse começo da equipe Dacô. Você é do Rio Grande do Norte. Exatamente. O que te fez ir para essa terrinha da gente tão boa? E me fala como foi esse início. Olha, eu sou oriundo do... Eu aprendi com meu pai e fui influenciado no ramo de pintura de paredes mesmo. Porém, quando eu comecei a atuar no Rio Grande do Norte, especialmente na cidade de Açu,
Eu comecei, além de me envolver com a pintura, também tinha essa coisa do espírito empreendedor, e eu comecei a me envolver com, além de executar os serviços, eu me capacitava profissionalmente, à base de informações e capacitação profissional, aquela coisa toda, e sentia a necessidade de desenvolver mais e melhor o meu potencial empreendedor. Então foi quando eu descobri que eu não ia conseguir aquilo que eu almejava sendo apenas, trabalhando apenas com pintura de parede, especialmente na cidade do interior. Foi quando, em 2009, eu tive contato com a Souvenir, e a Souvenir, prestei um serviço à Souvenir, abracei a todos naquela época, foi muito gostoso. E eles me chamaram para perguntar se eu tinha coragem de vir para Fortaleza participar de um evento. E naquela época estava no início, né? Era o início de tudo. Não só o Ceará, mas o Brasil, eles não dispunham daquelas ofertas maravilhosas que a Souvenir trouxe. Alguns produtos você tinha que trazer de fora, do exterior, da Itália, enfim. Então, tudo muito caro, tudo muito complexo. Então, a Souvenir, ela comprimiu a ideia e lançou e investiu, não só no produto, investiu na arquitetura, investiu nos profissionais, e eu tive o grande privilégio de ser esse precursor com a Souvenir aqui do Ceará. Então, para mim, foi espetacular. Confesso a você que não era a minha intenção vir para o Ceará, ficar no Ceará. A minha meta era sair de Açu, voltar para a minha terra natal, a capital do Rio Grande do Norte. Mas o destino, ou melhor, Deus o Senhor, ele me proporcionou uma surpresa muito especial. E aqui estou eu com vocês, né? Você. A equipe da cor ela ganhou vida mesmo aqui, né? Forma, e hoje com o apoio da Bricotex, que é empresa também do mesmo grupo, estamos aí, né? Sempre procurando trabalhar ao lado da arquitetura, do design, enfim, e aceitando, topando os desafios, né? Muitos desafios. Porque a arquitetura, ela nos desafia, né? Ela é um desafio para si mesma, né? Claro, eu não vou entrar no mérito porque eu não conheço bem a arquitetura, eu não sou formado nisso. Porém, eu vejo isso a partir de vocês, essa coisa da necessidade de criação, de inovação, de não repetir, enfim, e muitos de vocês ficam loucos, assim, no bom sentido, quando veem as novas ideias, porque algumas coisas existem, mas ele não sabia, e muitas coisas existem, mas não tem aqui, tem fora. Pode ser desenvolvido, né? Eu estou me lembrando de uma parede super especial que o Edson fez no meu escritório, com o meu nome e tudo, embaixo relevo, mas também de coisas que a gente já viu principalmente em Casa Cor e em muitos outros eventos também nos projetos. Então, a gente vê que você lança na frente, você está na frente com essa criação, com essa inquietação enorme de sempre estar desenvolvendo. Eu me lembro que a gente fez um trabalho muito bom na Casa Cor de 2017. Sim. E eu fiz uma loucura de pegar 2 ambientes, né? E aí um deles foi o espaço dos corretores e tudo, onde tinham várias maquetes, uma grande imobiliária lá dentro. Foi bem interessante. E a fachada toda do espaço foi sua, né? Me fala um pouquinho daquelas réguas de concreto, porque eu sei que elas foram muito utilizadas. E uma coisa que eu vejo, quando a pessoa está sempre na frente, né? Sempre tem as pessoas que vêm atrás copiando, mas você é o que lança, você é o que sai com a ideia. Me fala um pouco desse tipo de textura que eu sei que você desenvolveu, né? Começou muito com o concreto, mas aí você foi desenvolvendo placas, foi desenvolvendo estilos, e me fala dessa específica que são essas réguas de concreto. Pois é, rapaz, nada tão peculiar para o momento, porque a textura de concreto armado, foi o nome com o qual eu batizei, ela foi fruto justamente da mente do arquiteto, de vocês, né? Quando, na oportunidade de 2015, nós fomos convidados mais uma vez para participar da Casa Cor,
e tivemos a bilheteria com um projeto especial do Racine Mourão. E ele disse, Edson, cara, eu tô com aquela estrutura ali, aquele drywall, né? Drywall boleado ali, meu amigo, eu quero botar concreto ali, como é que eu faço? Aí foi uma loucura, porque eu tive que me botar a cabeça para funcionar, fiz os testes na época. O Eliabe, que hoje é sócio no negócio, na empresa, também passou um feedback, fiz as amostras, cheguei naquela ideia, fui lá no escritório. Ficou lindo demais. Ele olhou para cá, olhou para lá, disse, é isso aí mesmo, e foi sucesso. Muitas pessoas ficaram se perguntando como foi que ele conseguiu colocar aquele concreto naquela situação. Então, a ideia foi criar um produto que personalizasse a parede, certo? Não imprimisse tantas dificuldades como excesso de peso, né? A película criou-se uma espessura fininha, leve. Então é um produto que pode ser aplicado em áreas externas, sobre drywall. A gente já fez N projetos com muitos arquitetos, coisas maravilhosas que estão aí. Tá certo? Então, a textura, o revestimento de concreto armado, que também é um produto cimentício, hoje a gente aperfeiçoou ele. Ele já tem propriedade de repelente, que a gente já adquiriu produtos, matérias-primas melhores. E tá aí, criou essa técnica especial, o design especial. Hoje a gente vende e faz esse produto em outras capitais do Brasil. A gente tem a oportunidade também de fazer em outras cores. E a escola, né, que foi criada pela equipe da cor, com a ideia de fomentar um design fiel. E é uma coisa, as paredes que você fez lá no escritório, todo mundo comenta, porque é diferente, já foi uma ideia que eu tive, já foi... O Edson, eu não quero muito pro dourado, mas eu quero meu prato, eu quero meu telha. Aí você chegou lá no escritório com um monte de cor, bora. E a gente ficava, você pintando, usando mais cor, mais... Aproveitamos o feriado, né? Exatamente, e a gente fez lá. Então, assim, é muito interessante, porque eu acho que você sempre está saindo do convencional. E eu queria saber agora de ti, sobre os pisos drenantes, esse piso que você está colocando agora na piscina, fazendo piscinas, né, com piso assim especial. Me fala um pouco sobre isso. Seguinte, como você falou, eu busco sempre estar à frente. Estar à frente não tem a ver apenas com a necessidade minha pessoal, tem também a questão de necessidade de mercado, porque tudo que se quer, tudo que toda a arquitetura almeja, não está aqui, está muito longe. Então, eu absorvi, juntamente com todos que fazem a equipe da cor, os desafios de trazer e ter esses produtos aqui. E, em virtude da pandemia, o projeto das piscinas de areia teve que ser engavetado por enquanto, porque eu perdi apoio de mão de obra qualificado e ficou tudo muito em cima. E tudo que a gente cria, a gente tem que criar, aperfeiçoar e colocar para sair. Então, a gente acumulou uma quantidade de projetos e eu, com o desenrolar da quarentena, dos impedimentos, aquela coisa toda, eu senti uma necessidade muito grande de minimizar, de suavizar a nossa parte, porque para a gente ficou muito sobrecarregado, é muito sobrecarregado. As pessoas não têm ideia, muitas pessoas não têm ideia do que é prestar serviço, muito embora muitos também não estão aí e também não precisam estar, porque o que elas compram é um resultado. Mas prestar serviço é extremamente complicado, porque a gente vê aquela coisa da parede ali, do piso acolá, mas existe todo um processo para que aquilo aconteça. Muito grande, né? com Para que aquilo aconteça. Então, eu suspendi o projeto Piscina de Areia
E damos continuidade ao projeto Pisos Drenantes. Que os nossos pisos drenantes, nós fazemos o nosso, existe essa proposta no mercado. Porém, eu preferi e optei por ter o nosso. O nosso é extremamente diferente, muito embora as funções sejam as mesmas, porque os nossos eles são naturais, eles não são pigmentados, eles têm aqui, você está entendendo? A gente Os materiais que exatamente, você fala. temos os materiais, claro, que se for uma demanda alta, claro que a gente vai ter que passar por aquele processo, Sim. fazer faturamento, esperar chegar. As nossas pedras são pedras boas, são pedras nobres. E nós conseguimos um resultado muito positivo, porque ele, além de proteger, além de oferecer esse reaproveitamento da água, ele tem aquela função ecológica que todo mundo sabe, super interessante. Ele é seguro, tá certo? Em algumas situações ele é atérmico, porque o fato da absorção ou não da temperatura tem a ver com a cor do piso. E a maioria dos que temos são claros, né? Temos o palha claro, temos o dourado, São temos lindos, o branco. né? São Porque super já dão interessantes, que vocês podem criar projetos maravilhosos de pisos personalizados e tal, com formas, tantas formas. E Bom demais. E eu tenho certeza que você tem aí novidades ainda para lançar. Pode dar um spoiler, um detalhe, o que vem ainda pela frente que a gente olha vai só, ver? a gente já trouxe a ideia da madeira carbonizada, tá certo? Que poderá ser utilizado para várias funções, tanto para revestimentos internos, revestimentos externos, que a madeira carbonizada é uma técnica japonesa, super interessante, que a arquitetura reconhecida internacionalmente, tá certo? Que nós trouxemos para cá. Obrigada, Edson. Obrigada demais por estar aqui, por estar enriquecendo aí o nosso programa e falando aí de coisas tão boas. Muito obrigado. Que enchem de beleza as nossas casas. A satisfação é minha, eu sinto extremamente honrado e para mim um privilégio especial. Obrigado por esse privilégio. Bom. E espero que a gente tenha outras e outras oportunidades. Vamos sim, a gente vai ver aí essas novidades que eu quero ver e mostrar para vocês. Tá. Obrigada por estar aqui conosco e até o próximo bloco. Sejam bem-vindos ao apartamento do Meireles e hoje a gente está continuando o episódio da semana passada, que é sobre móveis soltos. A gente já pode ver aqui o apartamento com os móveis que chegaram, a grande maioria, quase todos. Uns a cliente já tinha, outros ela adquiriu depois, mas a gente está quase lá. A gente já pode ver que estamos com pouca coisa, poucos detalhes para poder finalizarmos tudo. Então aqui a gente já pode ver dentro da sala de jantar, a cliente já tinha essa mesa, que é uma mesa muito bonita, toda de resina preta, e ela já tem essa mesa há quase 10 anos, mas a gente resolveu continuar com ela porque está em bom estado. O que a gente trocou foram as cadeiras para poder compor melhor e desenhamos novos locais, né, para algumas coisas do buffet e mudamos aí painéis e a gente deixou realmente uma sala bem mais clara. Então, o que vocês podem ver aqui é um buffet desenhado pelo nosso escritório. Quando eu digo nosso é porque eu tenho uma equipe maravilhosa e elas estão sempre comigo. Então eu crio, as meninas estão junto e dão ideias e também criam. Então eu gosto demais dessa junção de energia muito boa que a gente tem dentro do nosso escritório do Susana Clark Fiuza. Então, foi desenho nosso esse buffet, um buffet solto, um buffet cheio de gavetas e portas, que é muito prático, além de bonito. E eu gosto sempre de colocar a bancada, o tampo, no caso do buffet, com material mais resistente. Porque a gente sabe que é um local que muitas vezes se coloca bebida, se coloca pratos quentes, que muitas vezes escorre um molho. Então, nesse caso aqui, a gente colocou um mármore branco, para poder dar esse contraponto com a madeira, os pezinhos em aço, pintados de dourado, para também dar uma leveza. E aqui estão encostados os quadros que ela já tem.
ela já tinha um acervo muito bonito de quadros e a gente, no próximo passo, que vocês vão ver no próximo episódio, a gente vai estar colocando os quadros, a gente vai estar fixando eles na parede. Mas estão encostados para a gente ver onde é que fica melhor, para a gente estudar o melhor posicionamento. Como eu tinha comentado no outro episódio, eu não costumo colocar tapete no ambiente de jantar, eu gosto que fique vendo esse piso maravilhoso e por conta da limpeza, que é bem melhor. Eu utilizo muito o recurso de espelho, perto muitas vezes de uma mesa de jantar, muitas vezes eu coloco atrás do buffet. O espelho é algo assim que dá um brilho, dá profundidade, aumenta o espaço. Então é um recurso que eu gosto demais de utilizar nos meus projetos. E esse aqui a gente deixou totalmente diferente como era. A porta, tanto do corredor quanto a porta da cozinha, ela compõe com o restante da sala. O detalhe do puxador também, que eles combinam entre si. Então eu gosto de dar essa continuidade dentro do espaço. E aí a gente pode ver uma sala ampla, sem modismos, um ambiente que a gente pode ver uma grande integração com cores neutras. E a gente pontua cores mais fortes em almofadas, em quadros, em vários detalhes, mas a base dele é toda neutra. E algo que dá uma finalização toda especial com a mesa de jantar é sempre o lustre. A gente conversou já com a empresa, com a Spot, que é uma empresa que eu gosto muito de iluminação, que tanto eles fazem o projeto de iluminação, juntamente com o nosso escritório, como ele tem essas peças decorativas. Então, essa luminária, ela tem tudo a ver com esse espaço, porque ela tem a madeira, né? Uma parte dela, ela junta com a madeira que está no painel, que dá o detalhe onde era varanda, onde era gabinete. Ela vem com o preto da mesa de jantar e ela é leve, ela tem uma iluminação indireta. E quando a iluminação do pendente, ela não é tão forte, eu gosto de utilizar uns pontos de apoio. Então, vocês podem ver que tem duas pecinhas que elas são hiper discretas, são com lâmpadas de LED, mas o efeito dela mágico é porque você não vê a lâmpada. Como ela é um pouco recuada, a gente não vê e não tem aquele encandeamento que muitas vezes a gente tem quando a luz fica muito aos nossos olhos. Então essa ela fica mais discreta, mas a gente vê o brilho. E o que é importante é esse brilho, essa iluminação está muito boa na mesa de jantar, onde vão estar os alimentos. Agora a gente vai para o ambiente de TV, que tem muita novidade aí para vocês verem. Estamos agora na sala de TV. É um ambiente grande, é um ambiente que a gente gosta demais de ficar, né? Porque é um ambiente que une, que assiste TV, que conversa, que assiste um filme. E o que eu queria mostrar para vocês, né? Como a gente já vem vendo no restante da sala. As cores bem neutras, a cliente gosta muito do claro, mas eu gosto dos contrapontos aí com bronze, com vidro bronze, com dourado, um pouquinho de preto. Então, ele dá uma sofisticação no espaço que já está bem claro. Gosto muito de dizer que eu costumo, junto com o cliente, avaliar o que ele já tem e o que é interessante aproveitar e muitas vezes só reformar móveis anteriores, principalmente quando o cliente compra móveis bons, de designer, móveis que são fabricados com todo cuidado, com uma boa madeira, com uma boa espuma. Então, isso é muito interessante, a gente dá um toque diferente para dar uma outra cara, mas ele ficar novo. É o que a gente pode ver nesse sofá. Esse sofá eram 2 e foram transformados em 1. Então, eu tenho uma pessoa muito boa, que é o Cláudio, e ele faz como ninguém esse tipo de estofamento. Ele já pegou o meu sofá e diminuiu e virou o braço de um lado para o outro. Então, é muito interessante a gente poder fazer esse tipo de coisa com os móveis que ainda estão bons. Então, esse sofá de 2 a gente transformou em 1. Ele ficou um sofá bem grande. Colocamos um tecido novo. E aí, a gente colocou poltronas
amplas que o espaço permite. E eu deixei essa parte do meio uma parte mais livre, não tão cheia, porque eu acho muito interessante a gente deixar grandes espaços. Muitas vezes a gente tem um apartamento até grande, mas se você colocar muitos móveis dentro, ou dependendo do tamanho dos móveis, acaba tornando aquele espaço pequeno, de tão apertado que ele fica. Então a gente pode ver aqui que ele caberiam mais peças, que ele caberiam móveis maiores, mas eu quero exatamente dar essa sensação de amplidão, da gente ter espaços que podem receber, as pessoas ficam conversando, ficam em pé, então essa é a ideia. E, como eu comentei, em todos os outros ambientes, o tapete. Esse tapete aqui é um tapete maravilhoso, é um tapete especialíssimo de um grande parceiro meu, que é o Adroaldo. Todos os tapetes aqui, tapete peça do hall, um tapete mais sintético das poltronas, e esse aqui com lã de carneiro, a gente pode ver a maciez dele e a beleza, né, do tratamento. São tapetes todos comprados fora e, assim, a gente pode ver que a durabilidade dele é enorme. Então, como os outros móveis que a gente comentou, um tapete, ele leva para um outro local, é uma peça que não deixa de ser uma obra de arte, né, pela beleza, pelo seu trabalho, e ele encanta, ele adorna demais. Então, para mim, é imprescindível ter uma peça dessa tão bonita, que junta tudo, que tem essas cores suaves, mas que dá um desenho todo especial. O móvel da TV é um móvel que a cliente já tinha, a gente simplesmente laqueou ele, ela queria aproveitar. Então, a gente pode ver que é muito importante o que o cliente tem para investir dentro do imóvel. Então, esse aqui, ela já tinha a TV, ela já tinha um móvel, a gente só fez esse colorido, é uma parede que ela respira mais, que ela não tem muitos detalhes, mas que ela orna com o todo e que dá essa sala que ficou grande, que ficou sofisticada, com os tons bem neutros. O que faltam aqui são detalhes, são peças, são arranjos que a gente vê que ainda falta, né? Falta a finalização, falta almofadas com cores, que isso eu gosto de colocar cores vibrantes e que componham o espaço. Então é muito interessante a gente ter isso. Falta as plantas naturais, né? E essa finalização 100% para a gente ver isso aqui impecável, né? Outra coisa importantíssima que que tem um efeito prático e decorativo ao mesmo tempo são as cortinas, né? Nesse caso aqui eu quis colocar uma persiana branca que ela abre e fecha de acordo com o sol, com a intensidade que a gente quer trazer para dentro, mas eu sempre gosto de marcar esse local com reposteira, né? Já é um tecido mais pesado, é um tecido que ele dá uma cor mais forte, né? O tom do cinza, do chumbo, e aí ele faz com que realce a persiana branca e ela pode inclusive puxar, por isso que eu coloquei mais tecido lá, não é só uma reposteira fininha. Esse tecido, ele pode cobrir todo o ambiente para poder fechar mais e a pessoa conseguir ver uma televisão com um ambiente mais escurinho. É isso, a gente está terminando aqui mais um bloco de acompanhamento à obra desse apartamento do Meireles e faltam pouquíssimas coisas para a gente finalizar. Não percam os próximos acompanhamentos que vai ver finalização, colocação de quadro, adorno e a gente termina tudo. Tá bom? Obrigada por estar aqui acompanhando a gente e até a próxima semana. No oferecimento Serbrais. Sofisticação aos seus pés.